Gente. Oi, Maria, tudo Oi, bem? tudo bem? Boa tarde. A gente entrou um pouquinho mais cedo, tá faltando uns 2 minutinhos, né? Mas seja bem-vinda. Nós estamos Obrigada. hoje. Oi, Mariane, seja bem-vinda, querida. A Lucy, Mariane, P-Sex entrou. Um grande abraço para você, Viviane, entrou. Seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Eu e a Carol hoje vamos falar de um tema muito legal que é sobre a rigidez. E estamos muito felizes, Bárbara. Muito bem-vinda, querida. Vamos esperar mais uns minutinhos. Nós temos mais um minutinho, né? O pessoal está entrando. Sejam bem-vindos todos vocês. Carol, se quiser fazer algum comentário, se apresentar, falar Vamos sobre. lá, né? É a minha primeira live, então me desculpem, porque eu estou uma pilha, estou estreando hoje. Eu sou terapeuta, né? Psicanalista e humanoterapeuta, trabalho com terapias energéticas, além da terapia floral, e estamos aí. Vamos falar da rigidez hoje, que é um tema Isso. muito relevante na atualidade hoje das pessoas, né? Resistência, problemas de saúde, bruxismo, muitas questões que atrapalham a gente a caminhar nessa evolução da vida, né? O trabalho, no relacionamento. E, enfim, esse tema é um tema muito relevante, porque como a gente trabalha com uma terapia, a gente vivencia essas dores, essas questões, né? Em nossos assistidos, conosco mesmo. Então, assim, nada melhor para falar de um tema em que a gente mesmo vivenciou. Então, a Carol também vai contribuir muito aqui. Bom dia a Torres, Monique, bom dia a terapeuta Ressoar, a Viviane Baldessi. Sejam todos bem-vindos. Obrigada pela participação. Então, vamos iniciando às 16 horas em ponto. Carol, você gostaria de começar comentando alguma coisa sobre a rigidez? O que você gostaria de trazer sobre a Sim, rigidez? vamos lá. Quais as E a gente causas que a Isso, rigidez... a gente resolveu trazer esse tema, né, Maria, porque tem aparecido muito nos nossos atendimentos terapêuticos, né? Sim, E eu, como uma ex-rígida de carteirinha, posso falar muito bem desse tema, porque fez um movimento muito grande na minha vida, né? sim, Trouxe alguns malefícios, alguns benefícios também, mas foi mais prejudicial do que benéfico, né? sim, Então, uma pessoa rígida, a gente entende como ser uma pessoa intolerante, né? Ela não tem o tato de ouvir o outro, ela está sempre querendo colocar as opiniões dela, né? Ela está quer que as pessoas façam as coisas da maneira que elas fazem, né? Então, chama muito para esse lugar, né? E as pessoas estão sempre tentando corrigir tudo de todo mundo, fica num lugar de muita crítica, não só uma crítica com elas próprias, mas com os outros, uhum, né? E eu acho que principalmente aí, Maria, a crítica pessoal é muito forte em muitos momentos. sim, E eu acho que isso mais traz a paralisação na vida da gente. sim, Porque a gente acaba deixando de fazer coisas porque se autocritica tanto, hum, né? Que aí a coisa não anda, você fica só no teu racional e criticando tudo que você faz porque você quer ser perfeita, você não quer ouvir a crítica das outras pessoas com relação a você. sim, Então você vai construindo meio que uma couraça, é, né? Onde você quer se proteger, sim, sim, né? Você tenta se proteger de você mesma, dos seus erros, porque você não aceita errar, é. né? Carol, isso faz um sentido muito grande, porque assim, essa rigidez, por detrás dela, tem uma dor, né? Que a gente às vezes nem conhece, nem sabe, nem entende, né? Então, assim, a batalha, a luta para que a gente consiga se relacionar com as pessoas, para a gente
poder entender as questões da vida, é um pouco desafiador, né? Por causa que essas couraças que a gente enfrenta, que a gente coloca em torno, é uma barreira muito difícil. E o relacionar-se, relacionar com o próximo, ter aquela habilidade de lidar com as diferenças, né? Que é uma questão assim totalmente relevante no meio social, no trabalho, em casa, Sim. com amigos. É uma dor muito grande para essas pessoas, mas então o que acontece? Quando a gente olha e observa por que essa rigidez, de onde vem, quando começa. Então, assim, eu concordo plenamente no que você coloca aqui, né? Que as pessoas com essas barreiras, com essas couraças, elas não conseguem caminhar na vida, nem ser feliz. São pessoas infelizes, né? Com questões extremamente de autocobrança, né? Por que que eu sou assim? Ou por que que as coisas acontecem? Então, é um tema assim muito importante. Eu, por exemplo, tenho essa rigidez também, né? Nos meus tratamentos eu não sabia que eu tinha isso, eu achava que eu era uma pessoa assim da razão, eu olhava muito para a minha verdade, né? Sem saber que o outro também tinha a razão dele, a verdade dele, que as pessoas são diferentes, que cada um vê o mundo diferente, que tá tudo certo, né? E aí o que Exato. acontece? Essa rigidez de você querer as coisas certinhas do seu jeito te faz sofrer muito. Você fica ali, às vezes, até arranjando os dentes, né? Aquele bruxismo que aparece na vida da gente, aquela dor aqui, mas por que tá doendo tanto aqui que eu não sei o que acontece? Ai, gente, caiu o meu fone de ouvido, desculpa, gente. Então, o que acontece? A gente não sabe lidar com aquilo, porque não sabe nem por que isso acontece na vida da gente, né, Carol? É verdade, Maria. E isso a gente acaba se sobrecarregando um pouco, né? Porque você acha que só o teu jeito tá certo, né? Você não consegue ver oportunidade no que o outro tá trazendo para você. E você começa a assumir tudo, porque como você critica tudo e vai lá e refaz muitas vezes aquilo que o outro fez, você vai trazendo a responsabilidade de tudo para você. Você acaba não delegando nada. É, E aí as pessoas também vão se afastando de você, porque veem que você, ó, ela já vai consertar tudo que eu fiz, né? Ou ela vai criticar o que eu fiz, então eu deixo ela fazer. E você vai colocando cada vez mais coisas no seu prato. é, E vai ficando com uma responsabilidade absurda, sim, né? Isso é ruim para a gente e ruim para quem convive conosco, né? Então, eu acho que de toda a rigidez, é óbvio que a gente faz mais mal para a gente do que para o outro com sim, toda essa couraça rígida, é, mas a gente acaba atrapalhando muito os nossos relacionamentos, é, tanto em casa, né, com a família, quanto no trabalho também. é, Porque não é muito fácil conviver com uma pessoa que é muito rígida. E aí eu estou falando num alto extremo de rigidez, sim, né? Aquela pessoa que é muito, extremamente rígida. sim, Então, é muito complicado a convivência com uma pessoa dessa natureza, porque ela simplesmente ela se molda e vai pelo que ela pensa e que ela acha. é, Ela não escuta o que você quer trazer, é, ela não se abre para o novo, né? é, E eu acho que aí, Maria, tem muito a ver por trás de toda essa rigidez, né, existe um medo, né, o medo de errar, o medo de ser julgada, de ser apontada, e a insegurança também, né? sim. Então a gente se mascara de tudo isso, a gente cria essa couraça e vai com toda essa rigidez para a vida, quando o que a vida pede para a gente é justamente o contrário, né? É, É a é, gente poder trazer a flexibilidade, a troca com o outro. é, Isso é que proporciona uma vida mais íntegra, uma é. vida mais leve, né? Eu acho que a leveza é uma palavra interessante aí Sim. para quem é muito rígido, né? Nossa, é incrível o que você está falando, porque quando você estava falando, me vinha aqui a palavra confiança, sabe? É aquela questão Uhum, que você trouxe aí do medo da insegurança, né? Então, sim, assim, a confiança, às vezes, no que você faz, naquilo que você está
propondo para a sua vida ou naquele relacionamento. Então, assim, essa confiança e essa insegurança, ela é como se fosse um, um empecilho para que você solte essa rigidez, porque assim, como você está machucado com esse medo e com essa falta de confiança, como é que você vai conseguir deixar aquilo tudo confortável para você, sendo que você está dentro da confiança, dentro da desconfiança e do medo? Então, essa questão aí é muito importante olhar para isso, porque às vezes é uma falta de confiança e uma falta de medo que está lá dentro, escondidinho. Aí você se fecha como um casulo, tenta controlar tudo e vai ficando na rigidez. Aí, daí a pouco, dá dor de estômago, dá dor de cabeça, você começa a ter problema Uhum. intestinal, né? Intolerância, às vezes começa a alimentar e aquilo não digere direito, porque as emoções e o mental vai sendo tudo desequilibrado. Aí a gente junta um monte de emaranhado de emoção. Angústia, tristeza, medo, e aí fica, parece que um bolo de sensações e sentimentos que você fica amarrada ali naquela rigidez. E você não consegue se libertar. Por quê? Porque você não tem conhecimento de como o seu sistema funciona. Porque eu acredito que a rigidez, por exemplo, o controle, né, que vem da rigidez também, quando a gente faz de uma forma positiva, porque você é uma pessoa organizada, porque você quer ver tudo certo, porque você quer organizar e alcançar um objetivo, é uma coisa. Aí você vai ser rígida porque você está com um objetivo, com um foco. Cabe a rigidez. Mas aquela rigidez que te deixa doente, que você não consegue nem se relacionar com o próximo, essa rigidez deve ser avaliada. É uma rigidez saudável ou é uma rigidez que eu preciso olhar para isso e eu tô com dor, né? Exatamente. E na metafísica da saúde, já traz todo esse conteúdo emocional, né? Na verdade, o nosso corpo é uma tela onde é impresso tudo aquilo que está no nosso emocional. É, Então, quando a gente entra nesse lugar, né, de estar com sentimentos, vamos chamar de negativos, mas aqueles que nos incomodam muito, se você está há muito tempo nessas dores, isso vai ser impresso no seu corpo sim, através de sintomas, através de doenças. E como você mesma falou, pode trazer dores de cabeça, bruxismo, problemas intestinais, problemas musculares, porque você se tensiona demais, problemas nas articulações sim, e na vesícula também. Muitas pessoas rígidas, elas constroem, cristalizam esses cálculos em várias partes do corpo, mas a vesícula é o local preferido. Posso dizer isso porque eu já não tenho a minha, eu tive que sério. tirar por Uhum, uma série de cálculos, né, que eu mesma fui criando uhum, e ali, né, então acabou acontecendo no meu corpo físico. Então, por isso que a gente tem que olhar sempre para esse lugar. E às vezes, como eu antigamente, bem antigamente, antes de começar a fazer terapia, uhum, há 15 anos atrás, eu não me reconhecia dessa maneira. Eu achava que estava tudo certo, sim, que era bom ser assim. Para mim era confortável porque era o meu jeito de ser, né? é, Então eu não me reconhecia com essa rigidez tão grande. E por trás dessa rigidez também tem aquela necessidade de controlar, é, né? Porque quando a gente tenta controlar as coisas, a gente pensa na nossa ilusão que a gente vai trazer tudo para o jeito que a gente quer, né? sim, Porque na verdade é essa rigidez, essa dor de querer trazer tudo para o nosso jeito, que tudo seja feito como a gente quer, conforme a nossa vontade. é, Alguns rígidos não são controladores, mas a grande maioria traz esse controle. é. Então, olhar, parar para olhar para isso, né, se perceber o que ativa a gente nessa rigidez, quais são as situações da vida que nos fazem mais rígidos, em que momentos isso acontece. E aí a gente vai entendendo o quanto é importante olhar para a gente, É, se autoconhecer, sim, sim. né? Então, Carol, olha, muito conteúdo legal que você falou, muita coisa que a gente trouxe aqui que dá para avaliar, né, no nosso autoconhecimento, para desenvolver, crescer.
e ter uma vida mais leve, né? Porque rigidez, ela é equilibrada, às vezes até saudável, né? A gente ter uma certa posição, dependendo da questão a ser levada, né? Porque às vezes precisa disso, né? Mas você quer colocar alguma questão aí que pode, a mais, que pode causar a rigidez para trazer? Se alguém quiser comentar, falar, trazer alguma questão, sejam bem-vindos todos aí. Eu estou dando tchauzinho, porque a gente está falando aqui bastante, né? Mas quem quiser comentar, falar, acrescentar, por gentileza, né? E sejam bem-vindos, todos vocês. É Isso um aí. prazer tê-los aqui, né, Carol? Isso mesmo, gente. Comentem aí se vocês se acham rígidas, se vocês se percebem assim ou não, o que que a rigidez pode estar causando na vida de vocês, né? Eu acho que um ponto importante que a gente tem visto aqui, a Ana Luísa está comentando aqui, ó, querer que o outro mude para nos agradar. Isso é verdade, né? Porque a gente entende que nós estamos certos. A gente não para prestar atenção nos conteúdos que o outro está trazendo para a gente, porque a gente fica muito parado no nosso padrão. E aí a nossa verdade passa a ser a verdade absoluta. Né? E aí você quer mudar todo mundo para nos agradar. É o querer que eles façam tudo do nosso jeito, né? Você não quer sair do seu prazer, na verdade, Do de ter prazer, tudo do seu jeito, né? E, na verdade, a pessoa que é rígida, ela não se permite o prazer. Não, Porque ela está o tempo inteiro no racional, entendendo o que ela faz, pensando no que ela faz, porque ela não pode errar na cabeça dela, ela não pode fazer errado, né? Então é um controle, um autocontrole muito grande. E aí ela deixa de trazer o prazer para a vida dela. Deixa de ser mais flexível, deixa de ser mais leve. Eu acho que a leveza é um tema que todos nós estamos precisando trazer para a gente, né? A leveza. Sem nada. Oi, pode falar, Maria. Desculpa. Mas é verdade isso que você está falando. Você falando aí me veio muito assim a confiança, a troca, né? Porque quando você se abre e faz trocas, né? De opiniões, de ideias, de objetivo, você está se autoconhecendo, porque a troca do novo vai te fazer refletir, mudar aquela forma de ver, talvez faça diferente, talvez pode se adequar àquilo que você está buscando. E também você pode estar sendo flexível, dando abertura para que aquilo mude no seu sistema, né? Porque não é só a gente que está certo, o outro também tem o ponto de vista dele. E às vezes traz uma solução para aquilo que às vezes a pessoa está buscando, né? E alguém falou Exatamente. que sim, acabamos não exagerando. Sim, e acabamos não enxergando o que o outro tem para nos ajudar e evoluir. É isso mesmo, Ana, que eu acabei de falar. Exatamente. Sintonia, né? É isso aí. E aí, como que a gente pode, né, reconhecer isso, né? É nos autoconhecendo. Não tem outra alternativa, né? Quanto mais a gente se conhece, mais a gente identifica onde a gente está entrando nessa rigidez, onde a gente precisa flexibilizar a nossa vida, trazer a mudança para a nossa vida, porque nada é permanente. A gente precisa trabalhar essa questão de olhar a vida de outra forma, até para lidar com os imprevistos. Quem tem rigidez tem uma dificuldade absurda de lidar com o que é imprevisto, porque não sabe, não tem jogo de cintura para olhar para todos os ângulos, fica muito míope, olhando muito para um ponto único. E aí não consegue, muitas vezes, andar para frente, fica parado, né? Como a rigidez, o nome fala, você fica parado, travado ali dentro dos seus próprios conceitos. E quando você começa a se conhecer, a olhar para dentro de você e escutar mais o que está no seu coração. Não que o racional não seja importante, ele é importante, mas olhar para o coração significa sentir o que você sente, né? Perceber o que você sente, o que está acontecendo aí dentro de você, onde você pode mudar.
algumas vezes a gente não consegue fazer esse movimento sozinho. Não, não consegue, é verdade. Eu precisei de terapia para poder entender tudo isso, Sim, sim. porque até então eu não me reconhecia dessa maneira. E eu nem entendia nada disso, né? Eu achava que estava tudo certo, estava tudo bem, e, e, e foi através da terapia que eu comecei a olhar para mim, de verdade, e a entender onde estavam esses gatilhos, em que momentos eu ficava com mais medo, de que eu tinha medo na verdade, né? Ser mais honesta comigo mesma, Sim. porque eu tentava esconder os meus medos Uhum. através dessa rigidez, É. né? Então, passava a impressão para o outro que eu era uma pessoa, uma rocha, né? É, a Regina está falando que está adorando o conteúdo. Seja bem-vinda, Regina Prímola, queridas, passando para dar um oi. Oi, Prímola, muito bom você estar aqui. A Lucy Monteiro, boa tarde. Eu continuava sendo muito rígida com a minha filha, sempre querendo que ela fizesse tudo certo. Percebi o que estava exagerando e mudei. E isso, nossa, que legal! Isso é muito bom, porque a gente vai fazendo no automático, né? Porque parece um robô, faz isso, faz aquilo, e não percebe. E isso é um fato muito importante, relacionamento com a família, né? Ver isso de uma forma mais. Olha, a Espaço Humanity entrou. Ah, bem-vindo, Choi. Bom você estar aqui, né? E isso que você falou, Carol, é muito relevante, porque a gente não se olha para dentro e acha que o mundo em volta está errado, é que você tem a razão, que aquilo que você está colocando, por quê? Mas por que de tudo isso? É porque está na insegurança e está no medo. E aí vem o controle de querer tomar conta da situação para que aquela insegurança e aquele medo não se prolifere. Quanto maior a rigidez, mais medo e insegurança você tem. É como se você se colocasse dentro de um casulo querendo se fechar e aí vai ficando rígido, 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 rígido. E chega uma hora que você já nem mais sente, né? Você está fazendo no automático, né? Ah, Exatamente isso. Agora, uma coisa importante também, Dorinha, desculpa te cortar, imagina, pode falar. mas não, é aprender a não ter o medo de errar. É, A gente fica muito nessa questão de não poder errar nunca, né? Mas quem foi que disse que a gente não pode errar, né? é, E é com o erro que a gente aprende. sim, E quando a gente começa a soltar um pouco isso, soltar essas amarras, se libertar um pouco dessa couraça, a gente vai vendo que a vida é feita de erros e acertos. E que a gente está aqui para aprender, todas sim, nós, né? sim, Faz parte da experiência humana nessa existência, esses erros, porque eles contribuem para o nosso crescimento, sim, sim, né? E a gente precisa abrir para isso. Mesmo que sejam pequenos passos, sim, né, sim. aos poucos, e se soltando, porque também não dá para você passar de uma pessoa muito rígida para uma extremamente flexível, até porque, na visão de quem é rígido, ser flexível demais pode trazer uma vulnerabilidade, a É. pessoa pode ficar. Talvez vista como sem opinião própria, né? A Maria vai com as outras que vai na onda, mas isso não é ser o flexível. Ser flexível é você entender que tudo pode mudar a todo tempo, que a É. gente pode trabalhar essas questões dentro da gente. É verdade. Eu entendo isso perfeitamente, porque eu também tenho essa rigidez em mim, de querer fazer as coisas acontecer do meu jeito. Eu não quero para amanhã, eu não quero para ontem, eu quero para ontem, eu não quero esperar daqui um dia, 2 dias, 3 dias, que se pode fazer agora tem que ser feito agora. Mas cada ser humano tem o seu jeitinho de fazer as suas coisas, tem a sua forma de lidar com as questões, e tudo bem. Então, quando a gente não olha para isso, a gente machuca as pessoas também, a gente é ríspido, intolerante. Então, assim, eu aprendi bastante coisa, né, com o autoconhecimento. Olhando para isso, eu já machuquei pessoas, filho também, respondendo ríspido. Por que você não faz assim, não faz assado? Então, essa sensibilidade às vezes falta e você acha que você está fazendo certo, que você está fazendo bem, né? A Ana mesmo escreveu aqui, os filhos ajudam muito a gente, né, a encontrar e ver isso no nosso coração, né? Porque a gente está tão
ali dentro daquele casulo e não vê o lado de fora, né? É muito isso mesmo. Exatamente. E, É e, isso mesmo. e, Carol, a gente já falou um pouco das consequências, né? Você tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Porque aí a gente Eu vai. acho que não, Maria. Eu acho que a gente já trouxe tudo, né? Essas. A gente falou da questão da saúde, que isso é bem importante. Observar o nosso corpo. Como o nosso corpo, ele está traduzindo ali tudo aquilo que vai no nosso emocional. É, Então, às vezes, é uma dor de cabeça persistente que você não entende por que que aquilo está ali, é uma rigidez no pescoço, nos ombros, às vezes uma rigidez nas articulações. O joelho, ele traz muito essa rigidez. Essa verdade. rigidez, de não se ajoelhar para as situações da vida. Esse é o recado, né? Quando a gente está querendo ficar muito nas nossas imposições, né? Então, o joelho, quem tem pessoas que têm problemas sérios de joelho, precisam olhar para esse lugar, né? Porque a nossa saúde física, é óbvio que a nossa parte biológica, ela influencia muito, né? A gente tem que cuidar do corpo com uma saúde adequada, com a alimentação adequada, exercícios físicos e tudo mais. Mas o nosso emocional, ele influencia de maneira absurda no nosso corpo físico. E às vezes a gente não tem consciência disso Não. e não percebe aquilo que está acontecendo com a gente, né? Você mesma que teve um problema intestinal e você chegou à conclusão que foi por conta de uma rigidez, Sei. né? Uma rigidez, E eu com a vesícula, né? é uma inflexibilidade, mas por detrás disso, uma insegurança, um medo, uma falta de confiança, né? E hoje eu penso assim, eu acho que a vida é como é, a gente caminha, a gente tem os nossos desafios na vida, mas não significa que você está abandonado. Você tem o seu apoio de seus amigos espirituais, você tem a sua forma de buscar o autoconhecimento, de você se encontrar, se entender, se conhecer, porque quando eu me conheço, eu sei como que eu funciono, eu vou conseguir lidar com essa situação direito, eu vou conseguir também me relacionar com outras pessoas e tudo isso no meu corpo vai se harmonizando, entrando em paz, né? Porque essa rigidez mesmo é tudo aquilo que você não consegue confiar, né? Pelo menos no meu caso, né? Aquela insegurança de você querer fazer você mesmo, porque senão não vai funcionar. Exato. Pura ilusão, pura Pura ilusão. ilusão. Exatamente. Exatamente. Ó, a Carmen está dizendo aqui, ó, que teve que machucar o joelho para olhar para essa rigidez. A terapia ajudou a curar, aprendendo a ser mais flexível com os outros e com ela mesma. Exatamente, né? A Bacana, gente Carmen. pesa muito a mão quando a gente está falando da gente, né? E a gente quer, talvez, atingir um padrão super elevado que nós colocamos para a gente. A gente coloca uma barra muito alta e você quer atingir aquele padrão. E aí você acaba não sendo gentil com você mesma, É. porque você se cobra em excesso. E aí, às vezes, vem uma doença, como a Carmen colocou aqui, do joelho dela, para que ela pudesse olhar para essa rigidez, Sim, né? concordo. Então, é assim que funciona a coisa, né? Então, quanto mais a gente puder trazer o autoconhecimento para a gente, olhar para a gente, respeitar e aceitar quem nós somos, né? Verdade. Porque, como você falou, tem muito a ver com a aceitação. Aceitar a vida como ela é, né? Aceitar como nós somos, respeitar a pessoa que somos. Aí a gente consegue caminhar, consegue trazer a leveza e a flexibilidade para a vida da gente. Porque assim, se a gente for olhar, o mundo que a gente vive é o mundo dual, do certo e do errado, do bom, do ruim. Mas o que que eu posso fazer contra isso? Se eu for ficar na rigidez de querer controlar tudo, de querer melhorar tudo, porque eu acho que assim é assado e assim é cozido, eu não vou chegar a denominador nenhum e vou só sofrer. E o que que eu tenho que fazer? Me conhecer, me aceitar, entender que a vida é como é,
perceber o jeito das outras pessoas, tentar me relacionar, entender e buscar o autoconhecimento, porque o corpo, ele reclama demais das nossas irresponsabilidades conosco mesmo. Porque, claro que não é Exatamente. consciente, e a gente está aqui para aprender, para melhorar e crescer, né? Mas até a gente saber disso, a gente sofre muito, né? Eu tô falando de mim, né? Eu já tive vários problemas de saúde, né? E graças a Deus hoje eu tenho essa compreensão e estou trabalhando em muita questão referente a isso, né? E por isso que a gente fala com tanta certeza, né? Porque quem não, quem sabe como dói, né? Consegue falar Exato. sobre isso. Já Enfim, vivemos na pele, né, Maria, toda essa rigidez e o desconforto que isso causa na vida da gente, é. né? Sem Que contar a bom que a gente teimosia, né? A hoje, teimosia grande que a gente tem de sim, achar que tá teimosia, certo, né? exatamente. E aí você quer fazer tudo, né? Porque você quer controlar tudo, depois reclama que ninguém te ajuda a fazer nada, né? Reclama que fulaninho não quer chegar junto para ajudar, principalmente em casa, a gente tem essa situação. Sei. Né? Mas as pessoas, elas meio que vão saindo de fininho, porque sabe que você vai refazer, ou vai reclamar, ou é a cri-cri, né? Vai, então, vamos saindo de fininho e deixa que ela resolve aí sozinha, e você se sobrecarrega, né? É isso Você mesmo. fica cheia de tarefas para fazer, não dá conta. Então, eu acho que o grande recado disso tudo, pelo menos para mim, para minha vida, foi: seja mais flexível, Sei. né? Flexível. Traga essa flexibilidade para a vida, aprenda a fazer isso. E olha, não foi um movimento que eu fiz da noite para o dia, foi aos pouquinhos, eu fui dando um passo de cada vez, até que eu pudesse realmente reconhecer tudo isso e entender que eu podia soltar, né? Eu não precisava segurar. De vez em quando ainda me dá umas vontades de segurar algumas coisas, de prender, de controlar, mas aí a gente já sabe como aquilo ativa a gente e sabe como fazer para não deixar que aquela sensação, aquela vontade de controlar tudo, que aquilo tome conta da gente. Né? É usar essa rigidez no sentido de que quando eu sou mais autocrítico, mais analítico naquilo que eu faço, eu consigo colocar os meus projetos em prática, porque Sei. a rigidez não é só um vilão. É. Ela nos ajuda, como você falou no começo do nosso papo. A gente usa a rigidez para concretizar aquilo que a gente quer, porque quando você coloca uma coisa, um projeto, vou fazer um projeto, você tem o foco de seguir adiante dentro daquilo, Sei. né? E para isso a rigidez serve. É. Mas em casos mais extremos, onde a gente está muito nessa polaridade da rigidez no ponto negativo, é o que a gente precisa tomar cuidado, para a gente não se ferir, né? E a gente acaba se ferindo muito, né? É. A gente É. vai colocando isso cada vez mais para a gente. Sim, sim, o autoconhecimento é extremamente importante. Entrou um monte de gente aqui que eu não pude falar. Joelma entrou, um beijo para você, querida. Ana Luísa está aqui, cada vez mais desconectando com si mesmo. Isso mesmo, Ana, essa é a verdade mesmo. A Jacira, a Luciana entrou agora. Seja bem-vinda, querida. Prazer tê-los aqui. Quem quiser comentar, fazer alguma pergunta, a gente pode responder. A gente pode estar caminhando para a finalização da live. Se você quiser fazer mais algum comentário, alguma coisa que você gostaria de acrescentar, de ajudar as pessoas a como lidar com essa questão, para poder tomar alguma atitude que possa aliviar esse processo, né, Carol? É, a gente já falou um pouquinho, né, sobre o autoconhecimento, e é através da ajuda terapêutica que a gente consegue se olhar melhor. Não que sozinhos a gente não consiga fazer isso, mas muitas vezes a gente precisa buscar a ajuda terapêutica para olhar onde é que estão esses medos e essas inseguranças que eu carrego em mim, Uhum. né? Porque muitas vezes pode não ser fácil olhar para tudo isso, né? A gente tem que estar aberto para isso.
se abrir para mudar, se abrir para fazer diferente, para trazer o novo para a vida da gente. Olhar com outros olhos, trocar as lentes, né? Olhar com uma outra maneira de enxergar, entender que o outro, ele tem uma opinião diferente da nossa, mas o que que eu vou considerar daquela opinião dele? Aquilo pode agregar valor para aquilo que eu estou querendo fazer, Sim. né? É justamente poder trocar com o outro. Essas trocas é que são enriquecedoras. E quando a gente se coloca num ponto onde só a minha opinião é que é importante, eu não troco. Não, não Eu troco. não dou de mim e não recebo do outro. Eu Verdade. fecho o meu receber também, né? Eu vou colocar só agregando o que você falou, que eu estou falando de mim. Pode ser que outra pessoa se identifique. A teimosia e a rigidez está juntinho ali, coladinho, né? Eu estou falando de mim, né? Uma teimosia quando eu queria fazer de um jeito ou uma opinião. Então, assim, olhar para essa teimosia, olhar para essa rigidez, porque só traz muita desequilíbrio emocional, desequilíbrio mental, dores nos corpos, sintomas, assim, que às vezes a gente desconhece que é da rigidez, da inflexibilidade, intolerância, até de alimentação pode trazer. Então, a gente vem trazer esse conteúdo com muito amor, colocar essas informações aqui. Quem quiser comentar, contribuir, sejam bem-vindos, fala, porque aqui é uma troca de informação, uma troca de conhecimento, e a gente está com esse trabalho maravilhoso de terapeuta. A Carol também faz psicanálise, faz o trabalho humanoterapeuta, é uma excelente profissional. Quem quiser orientação, quiser falar, entrar em contato lá no Instagram dela, tem muito conteúdo maravilhoso. É só ir lá, buscar informação, ler. Se precisar de algum conteúdo ou aumentar, ou querer falar mais sobre esse tema, entre em contato também conosco no Instagram, no particular. Eu vou estar lá disponível para a gente falar, discutir, comentar. E, Carol, se você quiser acrescentar mais alguma coisa para a gente estar finalizando, a gente já está já chegando no horário de finalizar. Só agradecer a oportunidade, a todo mundo que entrou aqui. Obrigada por vocês estarem aqui na minha primeira live. Um grande desafio para mim, mas que foi muito prazeroso estar aqui podendo trazer esse tema para vocês, né, que é um tema que fez parte da minha vida por muito tempo, então é de experiência própria. Agradecer mais uma vez a oportunidade aí de cada uma que entrou, que veio prestigiar aqui o nosso trabalho. Obrigada, gente. Eu também gostaria de agradecer imensamente a participação de todos. Dizer que foi um prazer estar falando sobre esse tema também, que faz parte da minha vida. Eu também tenho questões que foram tratadas. Tem temas que sempre está surgindo uma coisinha ou outra para se olhar. E a gente só aprende com isso. Então, eu gostaria de desejar para vocês que se olhem, se cuidem, porque é muito importante, né, esse autoconhecimento e esse entendimento de onde vem aquelas dores, aquelas questões que nos perturbam. Às vezes, falta de sono, não dorme bem à noite. A gente acha que às vezes é uma comida que comeu e que deu mal digestão, sabe? Então, assim, uma coisa está muito ligada à outra. Então, atentem a isso, porque a gente quer ser feliz, quer estar saudável, e às vezes é uma questão que está ali debaixo do nariz e a gente, às vezes, por teimosia, não olha, Verdade. né? Então, por favor, vai lá nas redes sociais. A gente faz tratamento humanoterapeuta, psicanálise. Quem tiver interesse, vontade, por favor, se manifeste. Comente aqui, fale para a tia, para o avô, para a avó, para o priminho, para a mãe, para o pai. Quem você achar que realmente precisa desse conteúdo, manda para a pessoa ver isso. E nós só temos a agradecer muito a contribuição de vocês. E um beijo grande e até a próxima live, se Deus quiser, né, Carol? Gente. Tchau, tchau, gente. Tchau. Beijo, Beijo, obrigada. Vanessa.